Fala galera, hoje a gente está aqui com a Raíssa e Otávio, eles que vieram contar pra gente um pouco sobre essa experiência do filme deles aí, ganhar outras dimensões, né, em festivais. Como que tá sendo essa experiência? Conta pra gente. Pra gente está sendo uma experiência, assim, muito bacana, porque a gente gravou esse documentário sem pretensão nenhuma, a não ser de dar visibilidade ao Will, que é o nosso amigo, o Homem da Montanha, que mora lá no alto da Serra do Funil, né? Totalmente isolado, sem energia elétrica, sem estrada, e vive uma batalha diária para poder resistir lá no alto da serra. Então, o nosso único objetivo era realmente dar visibilidade a ele, construir um material que ele pudesse mostrar essa luta dele e talvez conseguir uma ajuda de alguma forma, né? Então, pra gente chegar a ter esse documentário exibido em outro país ainda, é uma visibilidade bem maior do que a gente achou que poderia ter, né? E conta aí sobre a escolha do nome, né, do documentário, como que foi esse processo de construção? Esse foi legal, né? Porque a gente, na verdade, foi fazer um documentário lá no Funil, que era nosso trabalho de TCC. Serra do Funil, né? Isso. Muita gente assistiu, inclusive, foi assim... Eu lembro que na época da faculdade a galera tava gostando pra caramba, né? Isso. E vocês chegaram também a inscrever em algum festival, não foi? Sim, ele foi um dos finalistas de um concurso que teve na Itália, se eu não me engano. Que bacana, que Deve legal. ser Itália e Inglaterra, né? Foi Itália ou Inglaterra. Entendi. E a gente conseguiu outro documentário ser exibido nesse mesmo festival, que é na Alemanha. Só que não foi o da Serra do Funil. O da Serra do Funil a gente começou tudo com uma matéria que a gente foi fazer jornalística. E quando a gente chegou lá, começaram a perguntar pra gente sobre um parque que ia sair lá. E a gente foi envolvendo, né, com a situação. E também no meio disso tudo a gente sempre escutava falar, não, tem um cara que mora isolado lá no alto da montanha. Tem um cara, aí tinha um menininho lá que é nosso amigo e ele falou, não, ele é o Homem da Montanha, vocês têm que conhecer o Homem da Montanha. Que legal, então pra gente, tem entendeu? toda uma história de lenda Sim. urbana, né? E o incrível foi que a gente só escutava falar dele, ele ficava no nosso imaginário. E no dia que a gente conseguiu exibir o documentário para as pessoas da vila, não o Homem da Montanha, o Arcádico, que foi o primeiro documentário, quando a gente foi exibir na vila, apareceu na manhã desse dia o Homem da Montanha, o Will chegou lá. Bacana. E a gente conheceu ele e ele falou, vocês querem muito conhecer minha casa? Então eu vou levar vocês. E eu falei, não tem como ir, porque eu preciso preparar o documentário, a exibição toda para as pessoas que já estão esperando, as pessoas estavam ansiosas para se verem ali, né? Ver a comunidade dela ser apresentada. E aí eu falei, Otávio, não perde essa oportunidade, vai por nós lá e conhece esse lugar incrível e pode achar que eu resolvo tudo. Então o nosso primeiro contato com ele, o Otávio foi lá e eu fiquei para a exibição do documentário e o Otávio acabou voltando só na hora da finalização. Uma coisa, de uma produção já foi pulando para outra, né? Porque nessa missão a gente queria trazer o suco da Jussara, que é um suco tradicional da região ali, que é tipo um açaí, só que tem 10 vezes mais propriedades, mais benefícios do que legal. nutritivos do que o açaí. E a gente foi lá buscar esse suco para trazer na apresentação do nosso filme. Então a gente chegou exatamente na hora que o pessoal estava começando a aplaudir, que tinha terminado. E eu cheguei lá com a garrafinha de Jussara pro pessoal. Foi bem legal esse dia. E terminou todo mundo tomando suco. Não, é uma aventura e assim, a gente não esperava. Tinha que ser, né? Depois dessa luta toda, essa viagem longa, né? Não, são 6 km sem estrada atravessando 5 rios. E o rio não é na perna não, é rio na cintura, porque não tem pinguela. Então é um lugar assim que por mais que hoje a gente viva com tecnologia, ele não lá tem, é completamente avesso a tudo que a gente está acostumado agora. Como era, exatamente. sabe? Há 200 anos atrás. É uma trilha de tropeiros, né? Eles conseguiram manter. As pessoas realmente... Até a década de 70, eu não me lembro ao certo, ele contou direitinho, mas essa trilha era mantida pelas famílias locais que viviam no alto da serra. Entendi. Hoje só tem ele e o próximo vizinho está a 8 km dele. Então, ao longo dos tempos,
foram morrendo o pessoal, ele foi ficando só ele. Isso, ele, o Gente, pai e que o irmão. loucura. O pai faleceu lá em cima, Entendi. teve uma história, tá até a gente conta até Na no verdade, documentário. eles vieram de Brasília. Aham. O pai dele era militar. E na época do governo militar, Entendi. o pai dele rompeu com As o Forças militarismo, com as Forças Armadas, comprou esse sítio no Alto da Serra e foi a família inteira pra lá. Ah, tá. Então foi Ele um se exilou. refúgio. Foi. Ele se exilou até pela segurança dele, Isso. porque ele estava fugindo de um compromisso que ele tinha Exato. e tal. Entendi. Exatamente. Então tem isso- todo um contexto por trás. E ele ensinou os filhos dele a cuidar da serra, a viver da serra e na serra. Entendi. Então, todos esses ensinamentos que foram passados para ele ali naquele lugar foram, assim, realmente marcaram a vida dele, são a vida dele. E ele não quis romper com isso. Ele tem um outro irmão que mora, a mãe dele mora em Valença, uma cidade próxima, eles têm contato, mas se ele sair dali, ainda mais pelas pressões que a região vem sofrendo, com criação de parque, enfim. Turismo predatório, turismo. degradação de meio ambiente, exploração de minério, exploração E de a fauna e questão da flora. terra não ser muito precisamente demarcada, ele tem uma questão jurídica ali ainda não muito resolvida, ele tem medo de perder essa terra Entendi. e todo essa história que está envolvida. Pô, viver sem luz é muito difícil, não é fácil. Você viver sem luz, viver sem estrada e sozinho. Sim. E para o pessoal procurar, por exemplo, ele está no YouTube atualmente, essa obra de vocês? Sim, tá no YouTube da Modo Filmes, que é a nossa produtora. É só digitar o Homem da Montanha que Funil. consegue. Se botar o Homem da Montanha, funil, que bota A referência chave no lugar. Isso. pra você achar E legal. ainda primeiro consegue vídeo. achar relacionado também ao Arcádico, que foi o primeiro documentário que a gente fez lá da região. Legal, legal. E como que é o processo de criação de vocês? Vocês começam pela entrevista ou vocês já são meio cinema novo, assim? É uma câmera na mão, a ideia na cabeça e vai deixando a emoção ali rolar? Na verdade, isso foi até o tema do nosso TCC, que é a nossa forma de trabalho não mudou. E quer falar um pouco? A gente precisa conhecer, a gente quer passar a real identidade daquilo que a gente quer captar. A gente quer conseguir captar a pessoa pelo que ela realmente é. E a gente acha que, principalmente quando você chega em lugares de interior, onde a pessoa não está muito acostumada com câmera e tudo mais, até a gente que mexe muito com o celular, quando coloca uma câmera, às vezes a pessoa se inibe. Sim. Então, a gente tenta conhecer a pessoa, deixar ela à vontade com a gente durante bastante tempo antes. Esse primeiro documentário, a gente demorou, por exemplo, uns 4, 5 meses para começar a captar alguma coisa. Só de apuração, só Só conhecendo as conhecendo as pessoas, pessoas. convivendo, vendo o dia a dia delas. Pra gente poder saber quem é aquela pessoa longe da câmera. Porque é isso que interessa a gente. Sim. É quem ela realmente é. Apesar de que a montagem a gente cria um homem mais perfeito que Adão, né? A gente inventa quem a gente quiser. É importante tentar captar Passar a a essência. verdade, né? Passar a exatamente. verdade. Legal. E nesse processo todo deve ter levado um tempinho, né? Para poder chegar a um produto final. Como foi esse período? O Homem da Montanha foi meio imensurável, né? Porque foi o que a gente falou, a gente foi conhecendo a história dele pelas pessoas que estavam contando pra gente. Vocês foram extraindo do primeiro E, vamos lá, assim, igual a perfil mesmo, né? Exatamente, Sim, e exatamente. o que foi mais difícil, e eu acho que é até hoje, porque muitas pessoas perguntam pra gente, mas não vai ter um segundo episódio, mas eu quero saber mais Legal. dele, você não vai continuar a Vocês série. deixaram esse gostinho de quero mais, né? Isso, e é bastante inviável. Não tem luz. Como você consegue carregar equipamento? É difícil. A última pessoa Você levar um gerador, né? Sim, e são 7 caro, quilômetros né? pra ir pra... Pesado. Não A tem gente estrada, começou pra a levar ver- gerador nas costas. Começou a ver opções de gambiarra, né? Bateria de moto, bateria de carro, que aí você faz uma gambiarra ali, Sim, você consegue carregar o porque nem todo equipamento. equipamento. Tem horas que o jornalista tem que ser gambiarreiro, né? Senão não vai. Não vai. Exatamente. Então, assim, a gente ainda está pensando nessa viabilidade, até para encaixar também agora
o nosso homem da montanha tá com um emprego, tá trabalhando, conseguindo. Tá namorando. Tá namorando. Que bacana. Então, tem mais história ainda. Sim, A história não para, né? A história não para, isso, lógico. a vida continua e a gente, Ele com isso tudo de pandemia, a gente passou um tempo afastado dele, até porque ele não tem celular e é difícil o contato com ele. Realmente Entendi. é quando encontra, né? Mas o pouco que a gente tem, às vezes ele entra em Facebook e manda uma mensagem falando eu tô bem. E a última notícia que a gente teve dele, a gente ficou muito feliz, que foi essa, que ele tá namorando, tá feliz, conseguiu um emprego. Então, assim, pra gente é muito feliz também conseguir ver ele prosperando de alguma forma, né? E mantendo essa luta dele, claro. Sim. E desse processo todo, o que vocês podem tirar como conclusão? O que vocês mais aprenderam com todo esse processo criativo, com o produto final, que foi o documentário, né? Com a recepção do público também, né? Qual foi o principal aprendizado, que eu acho que assim, tudo que a gente faz na vida traz algum aprendizado bacana. E qual foi o principal aprendizado para vocês? Olha, eu acho que como documentarista, vai e faça. Às vezes você fica esperando muito alguma coisa, mas se você tem a oportunidade, pega a câmera, joga ela ali, vai e grava e faz. Porque foi uma oportunidade que a gente teve e a gente agarrou ela para fazer. E a gente está colhendo hoje os frutos disso. Então, isso pra gente foi um aprendizado muito grande, até porque a gente tinha essa premissa de estudar muito os nossos atores sociais, entender muito, e a gente não tinha esse tempo com o Will. A gente teve que chegar lá e fazer. Então, foi um contraponto ao nosso tipo de captação, que foi um aprendizado muito grande como documentarista. Mas eu acho que como pessoa também foi um aprendizado. Como sim. pessoa, quando você tá na roça, eu acho que em 1 minuto você cresce 5 dias. Cada minuto você cresce 5 dias na roça. A simplicidade tem muito a ensinar, coisa que a gente não aprende convivendo aqui nessa sociedade, né? Legal, porque às vezes a gente fica afogado por tantas tecnologias, avanços, trabalho, pressão, dia a dia, tudo isso. A própria sociedade pressiona muito. Exato. Né? Estilo de vida que você tem que seguir, padrões que você deve seguir. Então você vê lá uma outra realidade que é uma realidade dura, mas bonita ao mesmo tempo. Massa, bacana. Aprendemos sobre muita comida diferente. A gente comeu uns coquinhos que nunca viu na vida. Ora pronobis, uma planta riquíssima de proteína. Tem uma planta também, quando você está desidratado no meio do mato, você come e você consegue recuperar a água. Horário pronobis eu conheço por causa da minha mãe. Horário pronobis com carne. É uma coisa Sim. assim, fantástica. Sim, fantástico. E chique. Grandes restaurantes já descobriram horário pronobis e usam, sabe? Uma comida escrava, né? E usam como tempero. E para você ver como que a cultura brasileira é tão diversificada, né? Sim. Porque mescla, não tem preconceito na culinária. A culinária, ela mescla todo tipo de cultura. Sim. E é a cara do nosso país, a nossa culinária. É a culinária francesa, alemã, mista, italiana, né, uma mistura de tudo. É fantástico. Aí vai pro sul ali, tem um monte de carne, comida alemã, salsichão. É muito doido, realmente é muito diverso. E a mineira, né, cara, ali em cima na serra, você vê o que ele come, né? Ele mostrou pra gente a alimentação, mostra no doc também. Morango silvestre. Como é que ele mantém a carne lá em cima se ele não tem geladeira? É na salmoura, é na gordura de porco. Ou seja, é o processo antigo que muitas vezes a gente e assim, não para nem pra raciocinar, poxa, dá pra poder fazer isso. E a mudança que isso altera no paladar. Se você guarda sua carne de porco na salmoura e depois você prepara ela, ou na fumaça, você defuma ela tem um gosto no fogão a lenha que você nunca vai ter fazendo aqui na nossa casa. Né? O feijão que eles comeu com um porco de lá que tava na gordura. Fogão a lenha, né? Fogão a lenha. Geralmente é fogão a lenha. Fantástico. E bom que não gasta, né, gás, né? Já que o gás é tão caro, Sim, né? nós cortamos a lenha lá, sabe? Uma experiência. E a madeira é abundância, você não precisa arrancar árvore. Tem madeira que cai, você consegue reaproveitar. E a natureza tá sempre ensinando esse reaproveitamento, né? É muito um mutualismo, não tem ali um extrativismo, é um mutualismo. Não é predatório. Não é nada predatório, é muito interessante de ver. Bacana, gente. Olha, eu acho que o papo foi enriquecedor. Eu só tenho a agradecer, né? Como eu sempre digo, o espaço no Insight está sempre aberto a vocês. A gente já falou
sobre vocês anteriormente, né? 2 anos atrás. Sim. Agora poder gravar essa entrevista em plena pandemia. Lembrando, estamos todos testados. Sim. Tá tudo certinho aqui com a gente. E, assim, muito legal mesmo poder dar continuidade nesse trabalho. E eu quero dizer que o espaço do Insight está sempre aberto a vocês. E eu tô torcendo muito aí para ter bons frutos desse festival, né? Ah, legal. A gente que agradece muito a oportunidade de estar aqui, de mais uma vez, né? Tá tendo essa valorização, esse reconhecimento pelo Insight, que é um blog tão importante para a nossa cidade. Ah, que bom. Obrigado mesmo. Acho que a equipe Insight agradece. E para vocês que não sabem, essa dupla aqui, maneiraça, esteve comigo no início do Insight, né? Lá no Museu Ferroviário, aquele festival de vinil. Uma experiência, assim, fantástica. Fantástico. E já tem o quê? Uns 4 anos, mais ou menos? Quase isso, né? Quase isso, Já tem caramba. uns 3 já. Então, bom, Uns né? 3, uns 3. E foi um evento bem legal, né? A gente Sim. aproveitou bastante. Não, lá. parecia uma viagem no tempo, né? Tinha uma banda dos anos... Incrível! Foi anos 2000 com cara de anos 70. Foi a Beachcombers. Isso, Beachcombers. até o look deles era... Composto. Era A rigor, a rigor, fantástico, a rigor. fantástico. Inclusive tem esse conteúdo, a gente vai colocar o link aqui também. Verdade, quem quiser ver. E também tem o link aqui do doc deles, do canal deles. Sigam, curtam, compartilham, apoiem a cultura, gente. Sem cultura a gente não é nada, não é nada mesmo. Eu sou Lucas Gabriel, esse foi mais um Minuto Pop com essa equipe fantástica aqui. E eu só tenho a agradecer e até mais. Fui! Valeu! Tchau, tchau.